Saudações, pessoal. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Só na boa? Por aqui tudo certo também, só na boa. Só na curtição. Tirando o sono, né? Mas é para isso que serve o café. E aí, deu tudo certo com a lista 3, pessoal? Tá com lesão no pulso, Cauê? Mas de usar computador, de fazer esporte, o que aconteceu? Hum, isso é dureza mesmo. Eu tenho isso às vezes. É dose. Vamos ver se deu certo quando saiu a nota, Rodrigo. Ah, sério, Rodrigo? Lançou algo que vai substituir o Júpiter e o Moodle? Oh, fico feliz, Lucas. Fico feliz. Espero que a quarta também esteja bacana. A quarta deve sair ainda hoje ou amanhã. E ele vai integrar o Júpiter e o Moodle, é isso? Depois eu vou dar uma olhada lá, Rodrigo. Legal. Entendi. Bom, pessoal, bora começar? Então vamos ver aqui, deixa eu ligar minhas coisas. Pronto. Ok, pessoal. Então a gente estava falando da transformada de Fourier, né? Acho que a gente retoma de onde paramos. Então a gente estava discutindo a transformada de Fourier. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, só de curiosidade. Vocês já viram integrais por resíduos? Cálculo complexo, integral no plano complexo, teorema dos resíduos e assim por diante? Não viram nada disso? Tá, beleza. Não, bom, ótimo. Eu imaginei que não. Era só para saber. Não tem problema não. Entendi. Beleza. Bom, então olha só. Vamos voltar lá do começo. Então, o que a gente tinha falado é sobre a transformada de Fourier. Então, dada uma função f de x qualquer, a gente define uma função f tilde k, que vai ser a integral de menos infinito de dx sobre raiz de 2π, f de x e a menos i kx. E a gente define a transformada inversa como sendo integral em dk de f de k e elevado a i kx. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tomei uma decisão difícil. Eu fiquei pensando sobre isso até 5 minutos antes da aula, mas acabei decidindo o seguinte. Essas fórmulas aqui, se vocês compararem com o que eu escrevi na última aula, elas estão um pouquinho diferentes, tá? Na última aula não tinha essa raiz aqui. Tinha só um 2π. Existe, isso está explicado nas notas e tudo mais, existe uma arbitrariedade com relação a onde você coloca o fator de 2π. Na última aula eu tinha colocado um 2π aqui e não tinha colocado nada aqui. Agora eu coloquei um raiz de 2π aqui e um raiz de 2π aqui. Eu estava muito na dúvida qual definição que eu ia adotar, digamos assim, padrão no curso, mas eu no final acabei escolhendo essa daqui. Isso é uma arbitrariedade que existe, você pode colocar o 2π onde você quiser. Então, eu peço desculpas por isso, mas eu achei melhor mudar um pouco com relação à anotação da última aula, porque como a gente ainda está no começo, se eu fosse mudar lá mais para frente, seria mais complicado. Acho que mudar agora é mais fácil.
Então, teve uma micro variação aqui no fator de 2π, tá? Eu vou atualizar as notas de aula, eu vou atualizar ela todinha ainda hoje para colocar isso daqui. Mas, de novo, isso aqui é só uma arbitrariedade, ou seja, tem uma flexibilidade em como se usa esse 2π, tá bom? Então, a ideia, né, que a gente tinha visto é que f de x vive no espaço real, você multiplica por essa exponencialzinha, você obtém uma nova função que vive agora no espaço de Fourier. Isso, Paulo. E eu vou demonstrar, a gente vai demonstrar de onde vêm essas fórmulas. A gente vai fazer isso na aula de hoje, a gente vai mostrar de onde vem isso daqui, que no fundo é da relação com a série de Fourier. Então, por enquanto, tomem isso como definições. Então, deixa eu só colocar esses pontos aqui, né? Ou seja, vamos demonstrar. E deixa eu também só enfatizar isso que ou seja, isso daqui é uma definição. Tá? Eu sempre posso definir, ou seja, eu posso pegar uma função, posso multiplicar por qualquer coisa, eu posso integrar do jeito que eu quiser. Né? Isso é uma definição. Mas essa daqui, que é a inversa, né? a FT, transformada de Fourier inversa, não é óbvio, tá? Então, deixa eu dizer isso de forma assim, bastante explícita. Isso daqui é uma definição. Dado uma função f de x, eu defino uma nova função através disso. Não é nem um pouco óbvio que a inversa é essa daqui. Ou seja, que para eu recuperar o meu f a partir do f til, eu simplesmente faço a mesma coisa com a exponencial do sinal trocado. Isso não é nem um pouco óbvio, tá? A gente vai demonstrar isso daqui, como o Paulo mencionou aí. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, só antes disso, vamos só fazer dois exemplos rapidinho. O primeiro, eu queria retomar o exemplo da última aula, que era a função delta. Né? Então, no caso da função delta, a gente tinha que a transformada de Fourier da função delta, delta til de k, ela ia ser integral dx sobre raiz de 2π e a menos i kx delta de x, e, portanto, dá só 1 sobre raiz de 2π. Tá? E, portanto, a transformada inversa diz que delta de x é a integral de dk sobre raiz de 2π e aí kx vezes a função a transformada de Fourier. Ou seja, eu chego nessa identidade aqui, 1 sobre dk sobre 2π e elevado a i kx, que é uma representação integral da função delta. Da função delta. Ok? E aí, eu queria agora refazer uma conta que a gente fez na última aula, com relação à função delta, que eu acho que é muito útil. Então, eu queria ver uma outra forma de olhar para isso, né? Outra forma de olhar para o delta de x. Então, isso aqui é assim, a repetição da conta que foi feita na última aula, mas é que eu acho que é uma conta importante e eu acho que vale a pena repetir. Então, a ideia é a seguinte, né? Eu começo aqui com a minha transformada de Fourier inversa. Então, eu vou escrever isso daqui, dk sobre raiz de 2π, e aí kx f til de k. E eu substituo agora aqui a transformada de Fourier. Então, eu vou escrever isso daqui como sendo... Ou seja, eu substituo esse cara pela sua definição. Então, eu escrevo isso como sendo integral de menos infinito até infinito, de um dy sobre raiz de 2π, e a menos i ky
f de y. Olha só, pessoal, esse tipo de brincadeira que eu estou fazendo aqui, ela é muito, muito comum nesse ramo da transformada de Fourier. Esse tipo de manipulação envolvendo integrais, joga integral para um lado, escreve a integral, etc, etc. Então meio que essa sequência lógica que eu estou fazendo aqui, ela é importante, ela aparece com frequência. Então, por isso que eu quero que a gente faça isso com calma, eu quero que a gente entenda passo a passo, tá? Sem pressa. Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi a transformada, e aí inversa, e aí eu peguei aqui a transformada e substituí pela definição dela. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado com as variáveis, né? Então, esse cara aqui é uma função de k, mas ele está integrado numa variável y. Então, eu não posso chamar esse cara de x, porque se eu chamar esse cara de x, vai dar confusão com esse x aqui. Essa variável está integrada aqui. Então, por isso que eu coloco um y, tá? Podia chamar de x', podia chamar de qualquer coisa, mas eu não posso chamar esse cara aqui de x para não dar confusão com esse daqui. Tudo bem? Até aqui tá ok? Beleza. E agora o que eu faço? Agora eu mudo a ordem das integrais. Então eu tenho uma integral em k, uma integral em y. E eu vou mudar, eu vou assumir que isso não tem problema nenhum, ou seja, eu posso fazer isso livremente. Eu vou escrever a integral em y primeiro. Então eu vou deixar a integral em y aqui. E eu posso colocar para cá tudo que depende só de y. Então, por exemplo, eu posso colocar esse fy aqui. Eu não posso colocar a exponencial para fora, porque a exponencial é uma função de k. Então, né, eu vou sobrar com uma coisa assim, ó. Eu não poderia colocar esse cara fora da integral de k, né? A integral em k, tudo que tem k tem que estar aqui dentro, mas esse fy não tem k nele. Esse é o truque, né? Ou seja, esse fy, ele não depende de k. Então, eu posso colocar ele quietinho aqui. E organizar aqui para ficar só a integral em k nesse lugar. Certo? E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque isso daqui agora que sobrou, eu estou integrando em k, então isso daqui é uma função de x menos y. Né? Ou seja, no final vai dar uma função que só depende de x menos y. Tá? Então, eu obtenho uma coisa que é assim, f de x igual a integral de menos infinito até infinito, de dy, f de y, vezes uma certa função de x menos y. Tá? E aí, a gente olha, bom, mas então quem que tem que ser essa função, né? Ou seja, eu tenho a integral de f de x de y, ou seja, alguma coisa só depende de x menos y. Essa integral para qualquer f de x, né? Para qualquer f de x, né? Para qualquer f de x. Então, daqui a gente conclui que essa função aí, dk sobre 2π e elevado a ik x menos y, tem que ser igual ao delta de x menos y. Né? Porque só assim eu vou ter f de y delta de x menos y dando f de x. Então, isso é uma forma alternativa de ver a representação da função delta, a representação integral da função delta. Tudo bem? Perguntas? Beleza. E uma outra coisa que sai disso daqui também é o seguinte, né? Tem uma consequência aqui que é o seguinte. Vamos pegar essa integral aqui e vamos fazer uma mudança de variáveis k' igual a menos k. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que dk' vai ser igual a menos dk. Só que os limites de integração também mudam, né? Então, com isso, a integral de menos infinito até infinito de dk sobre 2π e elevado a ik x menos y vai ser igual à integral de mais infinito até menos infinito, de menos dk sobre 2 dk', perdão, sobre 2π, e elevado a menos i
k' x menos y. Né? Então, vocês veem que eu ganhei o sinal de menos, mas os limites de integração também inverteram. Então, no final das contas, se eu inverto de volta agora os limites, eu recupero, ou seja, os sinais de menos cancelam, né? Esse sinal de menos cancela com o sinal de menos que vem quando eu vou inverter esses limites. E eu vou ficar com uma coisa assim. Né? Que, por outro lado, é a mesma coisa que... Ou seja, eu posso escrever isso como sendo só um dk aqui, e elevado a i, ky menos x. Né? Ou seja, é delta de y menos x. Então, qual que é o propósito dessa conta que eu fiz? Bom, primeiro o propósito é essa conta, ela, digamos assim, incidentalmente, ela mostra que a função delta de Dirac é uma função par, né? Ou seja, delta de x menos y igual a delta de y menos x. Né? Mas eu acho que mais importante eu fiz essa conta para ilustrar essa passagem aqui de pegar uma variável e transformá-la em menos a outra. Esse tipo de passagem a gente vai usar muito aqui, tá? E a moral da história é que quando você faz isso, essa parte da integral aqui, que é o elemento de integração e os limites, eles não mudam. Só muda essa parte aqui, né? Ou seja, porque eu tenho um duplo flip aqui. Eu flipo um sinal aqui, eu flipo um sinal aqui. E aí as coisas se compensam. Então, quando eu quero fazer uma variável... Quando é integral, né? Isso vale porque a integral está de menos infinito a infinito, claro. Se a integral fosse de 0 até infinito, seria diferente. Mas quando a integral é de menos infinito a infinito, se eu pego a variável e levo ela em menos ela, essa parte toda aqui fica inalterada. Basta mudar o sinal aqui. Ó. Então, se você comparar essa fórmula com essa fórmula aqui do meio, você vê que essa parte interna aqui não mudou. Né? A única parte que muda é o sinal aqui. Ok? Perguntas? Beleza. Então, vamos fazer agora um outro exemplo. Vamos falar de uma gaussiana. Então, vamos falar de uma gaussiana assim, ó, f de x igual a e a menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, onde esse sigma aqui é uma grandeza positiva. Vou colocar estritamente positivo. Tá? Então, isso aqui é a típica distribuição gaussiana. Né? Eu escolhi esse fator aqui para que esse cara esteja normalizado. Você tem essa integral gaussiana aqui. Então, ou seja, essa função f de x aqui está normalizada a 1. Né? E agora, então, vamos calcular a transformada de Fourier desse cara. Ou seja, esse aqui é um exemplo só. Então, agora a gente tem que calcular f til de k igual integral de menos infinito até infinito. Qual que estava na lista, Rodrigo? Em qual lista? Ah, aparecia esse daqui lá? Ah, nem lembrava. Então, tinha até esquecido. De quântica, tá. Essa integral aqui vale a pena saber, assim, ou saber, ter uma ideia, né? Ou seja, qual que é a normalização da gaussiana. Então, vamos agora calcular esse daqui, ó. Então, o transformado de Fourier. Então, o que isso daqui vai dar? Então, eu vou colocar aqui 1 sobre 2π, 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, integral de dx exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, menos i kx.
Tá? E, bom, como é que calcula essa integral? Tá? Então, para calcular essa integral, tem um truquezinho que é o que a gente chama de completar quadrados, né? Completar quadrados. Quadrados. A ideia é a seguinte, a gente olha para o cara que está no expoente aqui, ó, x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, mais ikx. A gente olha para essa coisa que está aqui, ó. Tá? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai escrever isso, primeiro eu vou colocar um 2 sigma ao quadrado em evidência. Então, eu escrevi isso como sendo x ao quadrado mais 2i sigma ao quadrado kx. Tá? Porque se eu agora entrar com esse 2 sigma ao quadrado aqui, eu recupero isso. E agora, eu quero escrever isso daqui assim, ó. Eu quero escrever isso como sendo x mais i k sigma ao quadrado. Isso que é a ideia de completar quadrados, né? Ou seja, eu tento escrever isso assim. Porque, ó, quando eu abrir isso daqui, a gente pode imaginar o que acontece aqui embaixo. Né? Quando eu abrir isso daqui, eu vou ter x ao quadrado mais 2ik sigma ao quadrado x. Então, eu tenho esses caras aqui. Só que eu tenho também um termo extra, que vai ser menos k ao quadrado sigma quarta. Que vai ser essa coisa aqui ao quadrado. Então, eu preciso agora compensar com esse fator aqui. Então, eu tenho que somar k ao quadrado sigma quarta. Certo? Vocês já brincaram com esse tipo de coisa, de completar quadrados, esse tipo de contas que já tinham feito antes? Beleza. Maravilha. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Aí aqui vai ficar 1 sobre 2 sigma ao quadrado, x mais ik sigma ao quadrado, mais k ao quadrado sigma ao quadrado sobre 2. Então, voltando agora para a nossa integral, a gente vai ficar aqui f til de k vai ser 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, integral em dx, de o que eu tinha aqui, né, era exponencial de menos isso. Então, fica assim, exponencial de menos x mais ik sigma ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, e exponencial de menos k ao quadrado sigma ao quadrado sobre 2. Ah, entendi. Legal, Alberto. Beleza. É que como probabilidade é um curso optativo, né? Não dá para assumir que todo mundo fez, mas faz sentido que ele tenha discutido isso lá. Beleza. Então, olha só. O que sobra aqui para a gente? Agora, eu tenho essa integral aqui, esse termo aqui, ele depende de k. Esse cara ele pode sair para fora da integral, né? Então, isso aqui pode ser escrito como sendo e a menos k ao quadrado sigma ao quadrado sobre 2, raiz de 2π, vezes 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, integral em dx, e a menos x mais ik sigma ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Exatamente, Rodrigo. Agora a gente voltou para a gaussiana. O último passo é eu faço uma mudança de variáveis agora, y igual a x mais ik sigma ao quadrado, né? Os limites de integração não mudam, e dy igual a dx, então eu fico que f til de k igual a e a menos k ao quadrado sigma ao quadrado sobre 2, dividido por raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito, de dy sobre raiz de 2, desculpa, de dy, e a menos y ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, sobre 2π sigma ao quadrado. Que agora isso daqui é 1. Tá? Portanto, eu tenho aqui, se f de x é uma gaussiana assim, então a transformada de Fourier vai ser também uma gaussiana assim. Ok?
esse sigma aí, ele dá uma ideia da largura da gaussiana, né? Então, peraí, deixa como é que eu... Por algum motivo esse negócio está rodado aqui. Aí. Então, esse sigma, ele dá uma ideia da largura da gaussiana, né? Aqui está a função f de x para diferentes sigmas. Quando o sigma é pequeno, a gaussiana ela é fininha. Quando o sigma é grande, a gaussiana é larga. Então, sigma, né, é esse cara aqui. Só que vocês veem que no espaço de Fourier, também aparece uma gaussiana, mas o sigma aparece no andar de cima. O sigma não está mais no andar de baixo, está agora no andar de cima. Então, essencialmente, aqui nesse caso, eu vou ter ou seja, enquanto que aqui eu tenho um desvio padrão sigma, aqui eu tenho um desvio padrão 1 sobre sigma. Então, isso aqui reforça aquela ideia que a gente tinha discutido na última aula, de que coisas que são fininhas no espaço real tendem a ser largas no espaço de Fourier e vice-versa. Né? Ou seja, um desvio padrão grande no espaço real implica um desvio padrão pequeno no espaço de Fourier e vice-versa. Legal, né, Giovanni? Eu também acho bacana demais isso. Olha, Pedro, essa é uma boa pergunta. Não sei te dizer, não sei, assim, ela mesma, né, no sentido de, ou seja, a transformada de Fourier não é ela mesma, né, é o mesmo tipo de função, entendi o que você quis dizer, assim, mas ela não é exatamente igual, não é que a transformada de Fourier dá exatamente a mesma coisa, ela dá a mesma classe de funções. Eu não sei, essa é uma boa pergunta, não tenho certeza. Beleza? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok. Então, deixa eu voltar agora aqui, voltar para as nossas definições das transformadas de Fourier. Copiar ela aqui. Espera aí, então, deixa eu responder com calma. Bom, Alberto, quais ideias, Alberto? Ou seja, assim, com certeza a análise funcional vai estudar esse tipo de coisa, né? Espaço de Fourier e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A transformada de Fourier, ela funciona muito bem porque a gente chama de funções de quadrado integrável, né? Então, ela define um espaço de funções, que são as chamadas funções de quadrado integrável, e ela funciona como uma base para esse espaço de funções de quadrado integrável. Com certeza, em análise funcional, tudo isso vai ser visto em muito mais detalhe. Não sei até que ponto é a questão prática, assim, de lidar com esse tipo de coisa, mas do ponto de vista rigoroso, com certeza. Luana, qual que é o intuito de fazer a transformada de Fourier da gaussiana? Então, Luana, assim, nesse estágio, eu diria que qual é o intuito de fazer a transformada de Fourier de qualquer função, né? Eu estou pecando um pouco nesse sentido que eu ainda não expliquei muito bem para que vai servir esse tipo de coisa. Mas ainda na aula de hoje a gente vai ver uma aplicação disso. Então, no caso da gaussiana, por exemplo, a gente vai ver que calcular a transformada de Fourier da gaussiana tem aplicações em estatística. Então, ou seja, vai ter uma utilidade isso daqui. E, Tiago, alguma função que é totalmente imutável por transformada de Fourier? Não que eu conheça, viu, Tiago? Não que eu conheça. Talvez a gaussiana com sigma igual a 1, né? É aí, ó, olha só, Tiago, isso aí. Se eu pegar essa gaussiana com sigma igual a 1, ela fica imutável, né? Porque aqui fica x ao quadrado sobre 2, aqui fica k ao quadrado sobre 2. Esse é o único exemplo que eu consigo pensar assim de bate-pronto. Boa. Então, olha só, deixa eu só agora fazer um comentário aqui, né? Antes da gente continuar.
Então, aqui estão as nossas definições da transformada de Fourier e da inversa. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Você tem duas arbitrariedades aqui, né? Você tem duas arbitrariedades. A primeira é EKX versus E a menos IKX. Vocês viram que eu chamei a transformada de Fourier com sendo E a menos IKX, e aí a transformada inversa com mais IKX. Tá? Isso daqui é arbitrário. Tá? Ou seja, no fundo não existe uma que é a de Fourier e a outra que é a inversa. Você tem duas. Você tem uma que é com mais e outra que é com menos, mas qual que é a de verdade, qual que é a inversa, tanto faz. Então, a gente poderia também ter colocado aqui o sinal de mais e aqui um sinal de menos. Tá? Ou seja, isso daqui não teria problema nenhum. É simplesmente uma questão de consistência. Se uma vai com mais, a outra volta com menos. Tá? Não adianta você ir e voltar com a mesma que não dá certo. Então, se o que você chamou de transformada de Fourier tinha um sinal de menos, então a transformada inversa tem que ter um sinal de mais. E vice-versa. Tá? Mas isso é uma questão de arbitrariedade. Por exemplo, para o matemática, no matemática ele define o contrário. Ele define o que o matemática chama de Fourier transform. Vai ser a integral de dx sobre raiz de 2π de f de x e a mais ikx. Então, ele vai, ou seja, a matemática define com o sinal trocado, tá? Ah, oi, Alberto. Isso, eu expliquei. Na verdade, vou explicar de novo agora. Eu ia chegar nesse ponto exatamente agora de novo, Alberto. Então, aguente só 30 segundinhos aí que eu já vou explicar. Mas então, rapidinho aqui, ou seja, a primeira arbitrariedade é que o que você chama de transformada de Fourier, o que você chama de transformada inversa, no fundo, tanto faz o sinal que você usa, tá? Mas vocês têm que ser consistentes, pessoal, pelo amor de Deus, ou seja, vocês têm que ser claros o que vocês estão usando, né? Tem que explicar, ó, calculando a transformada de Fourier igual a tal coisa, e escrever qual que é a transformada de Fourier que vocês estão usando. E a segunda arbitrariedade 1, arbitrariedade 2, é no fator de 2π. O que importa é que no loop completo, você tem que ter 1 sobre 2π. Então, na última aula, como eu tinha mencionado, a gente tinha usado uma definição um pouco diferente. Eu tinha escrito a coisa assim, ó. Então, eu tinha feito uma coisa que tinha 1 sobre 2π aqui e tinha nada aqui. E agora aqui eu mudei, né? Então, isso respondendo aqui a questão do Alberto, eu mudei para ter 1 sobre raiz de 2π aqui e 1 sobre raiz de 2π aqui. Então, assim, eu peço desculpas por, assim, por ter feito essa mudança, mas eu achei melhor, eu refleti muito sobre isso, achei melhor mudar logo antes de passar tempo demais. E no final das contas, essa daqui ela é um pouco mais conveniente. Eu tinha começado usando essa daqui, porque ela tem uma conexão mais direta com a série de Fourier, mas essa daqui ela é mais conveniente, porque ela deixa as coisas mais simétricas, tá? Então, assim, isso é uma arbitrariedade. O que importa é que na ida mais na volta, você tem um fator total de 2π. Então, ou aqui você coloca 1 sobre 2π e aqui você não coloca nada, ou aqui você não coloca nada, aqui você coloca 1 sobre 2π, ou você coloca 1 sobre raiz de 2π nas duas, né? Ou seja, você pode dividir o 2π aí do jeito que você quiser. Isso, Paulo, eu já usei a de hoje, acho que por isso que deu 1 sobre raiz de 2π aqui, né? Então, as notas talvez não foram atualizadas, as notas que estão no site não foram atualizadas aí, nas notas do site deve estar 1 sobre 2π aqui. Mas aqui já está correto. Eu vou atualizar as notas ainda hoje. Então, Pedro,
pode mudar a expressão com certeza. Ou seja, quando eu coloco esse sinal aqui, isso pode mudar a expressão. É verdade. Porque pode fazer K indo em menos K. Mas o que importa é que, assim, depende do que você chama de transformada de Fourier. Ou seja, você pode definir a transformada de Fourier como sendo mais ou sendo menos. Então, se você for consistente com o que você está fazendo, o seu resultado vai ser diferente do seu colega, mas ele ainda assim está certo, porque é só a definição que é um pouco diferente. Então, Thiago, boa pergunta. O 2π no expoente da exponencial, ele aparece, mas não no contexto da transformada de Fourier. Ele aparece na série de Fourier, né? A gente, inclusive, tinha um exemplo lá que aparecia isso. E ele aparece também no que a gente chama de transformada discreta de Fourier. Nessa transformada aqui que envolve uma integral, em geral, ele não aparece. Mas, assim, se você quiser colocar, dá para colocar também. Ou seja, é só você definir uma nova função de um K' aqui, que é 2πk, não tem problema, mas isso é menos convencional. Quando faz um negócio que chama transformada discreta de Fourier, que eu vou falar mais para frente, aí até aparece isso daí. Então, pessoal, só resumindo, a moral da história é o seguinte: você tem que ser claro no que você está definindo, você tem que ser claro no que você está fazendo. Tá? Então, se você quiser usar sempre essa daqui, ok. Mas se você quiser usar uma definição diferente, você tem que ser explícito na sua definição de transformada de Fourier. E você tem que ser consistente. Então, consistente significa, se você usou 1 sobre 2π na ida, na volta não tem que ter 1 sobre 2π. Se você usou 1 sobre raiz de 2π na ida, na volta tem que ter 1 sobre raiz de 2π. E assim por diante. Como assim, Matheus, para multiplicar números naturais? Não conheço. Depois me manda. Depois me manda e eu tento ver aí, a gente vê se dá para... Tudo bem, eu posso... Existe um algoritmo, não sei se é isso, né, Matheus? Mas existe um algoritmo que chama Fast Fourier Transform, FFT. Esse algoritmo ele é muito, muito, muito eficiente. É uma forma assim, muito rápida de calcular a transformada de Fourier. Então, ele tem várias aplicações que não tem nada a ver com Fourier. E como ele é muito rápido, as pessoas encontraram aplicações que originalmente não tinham a ver com Fourier, é, é, mas que usar Fourier ajuda. Então, por exemplo, quando você salva uma figura em JPEG, a forma como o arquivo é compactado usa transformada de Fourier. Ele faz uma transformada de Fourier ali para compactar a imagem do JPEG. O problema inicialmente não tinha nada a ver com Fourier, mas o algoritmo é tão eficiente, ele é tão bom que você usa Fourier para salvar um JPEG. Então, eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Eu queria dar uma aula sobre esse FFT. Ele é um algoritmo muito legal. É maneiro, né? Beleza, pessoal? Show. Então, agora vamos falar sobre a transformada de Fourier. Como uma consequência das séries de Fourier. Vindo. E séries de Fourier. Mais fácil. Então, qual que é a ideia? Seja f de x uma função periódica. Vamos voltar lá para a aula 1. Periódica de período L. Tá? Então, a gente sabe que a gente pode expandir essa função como sendo uma somatória, n nos naturais, de um coeficiente Cn, e elevado a i 2π nx sobre L, onde o Cn é 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de f de x, e a menos i 2π nx sobre L dx.
Né? Então, esse daqui é o nosso porto seguro, digamos assim. É onde a gente sabe se a função é periódica, a gente pode expressar ela numa série de Fourier. E a gente pode usar a notação que a gente estava usando na última, quando a gente falou de equações diferenciais parciais, a gente pode chamar de Kn, né? Para ter uma notação mais compacta, a gente chama de Kn, esse 2πn sobre L. Então, a gente vai ter f de x, somatória n em z, Cn, e elevado a i, Knx, e Cn como sendo 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de f de x, e a menos i, Knx, dx. Beleza, Matheus, eu vou deixar aberto aqui e depois eu dou uma olhada. O algoritmo que eu estava falando chama FFT, Fast Fourier Transform. Talvez isso daí esteja relacionado, não sei. Eu vou dar uma olhada e depois eu vejo melhor, beleza? Então, lembra que esse Kn aqui, ele é só uma notação compacta, né, para expressar esse fator aqui, 2πn sobre L. Mas esse Kn, ele está em correspondência 1 para 1 com n. Para cada valor de n, eu tenho um Kn único, né? Então, eu posso pensar nisso aqui como sendo uma série não em inteiros n, mas uma série em números Kn. Tá? E a ideia agora aqui é o seguinte, é isso que a gente vai fazer diferente. O que acontece quando L vai para infinito? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Ou seja, o que acontece quando a função ela é periódica, mas o período dela é infinito? É uma pergunta natural, né? Ou seja, se é uma função que ela é periódica, ela se repete a cada período L, mas agora a gente toma esse L indo para infinito, então ela nunca se repete. Né? E aí essa vai ser a ideia da transformada de Fourier. A transformada de Fourier vai ser, no fundo, uma espécie de uma série de Fourier para funções que não são periódicas, porque a transformada de Fourier não tem essa questão de periodicidade, não precisa ser periódico, pode ser qualquer coisa, né? Enquanto que a série de Fourier era restrita a funções periódicas. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente notar que esses caras aqui, ó, esses KNs, os KNs, eles mudam em passos de delta Kn igual a 2π sobre L, né? Ou seja, o espaçamento entre esses caras é 2π sobre L. Então, é conveniente usar esses KNs porque você vê que o espaçamento entre eles vai se tornando pequenininho, né? Ou seja, que tende a um dkn quando o L tende a infinito. Né? Ou seja, esse cara ele tende a ser uma coisa, um desenho muito pequeno. Então, a ideia aqui é para a gente ver como linkar isso daqui, a série de Fourier com a transformada de Fourier, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai multiplicar pelo que eu chamo do conveniente. O conveniente é o seguinte, você sempre pode multiplicar alguma coisa por 1, né? Mas nesse caso a gente escolhe um que é conveniente. 1 igual a L sobre 2π vezes delta Kn. Isso aqui é 1, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse f de x aqui e eu vou multiplicar por um conveniente. Então, eu vou escrever isso como sendo L sobre 2π, somatória n em z, de delta Kn, Cn, e elevado a i, Kn, x. E agora, por último, eu vou definir a f til de Kn como sendo L sobre raiz de 2π Cn. De tal forma que f de x vai ser somatória
em N em Z, delta Kn sobre raiz de 2π, vezes F til de Kn e elevado a I, Knx. Hã? Exatamente, Giovanni. Eu sempre recomendo, ó, isso aqui é uma dica de sucesso. Quando você quer converter uma somatória em uma integral, você sempre tem que multiplicar pelo 1 conveniente. Essa técnica ela é infalível, porque multiplicar pelo 1 conveniente significa colocar isso daqui na forma de uma soma de Riemann, né? Soma de Riemann. Nota o seguinte, eu fiz um monte de manipulações aqui, mas até agora eu não fiz nenhuma aproximação, né? Ou seja, isso daqui é exatamente igual a isso daqui, né? Ou seja, isso e isso daqui é a mesma coisa, eu só reescrevi de um jeito diferente. Mas agora isso aqui está posto de uma forma que é exatamente aquela soma de Riemann que vocês veem no curso de cálculo 1, né? É uma somatória de um delta alguma coisinha vezes uma função, né? Então, agora é absolutamente natural eu dizer que no limite L tendendo para infinito, isso aqui vai ficar integral em dk sobre raiz de 2π, f til de k e aí kx. Sim, Rodrigo. Sim, ou seja, até aqui é uma série de Fourier, né? É uma série de Fourier. Ou seja, eu ainda estou supondo aqui que a função é periódica. E agora eu tomo o limite que ela não é mais periódica. Então, ainda é um pouco diferente de uma transformada discreta. Eu vou definir melhor o que é transformada discreta, porque a transformada discreta não assume que a função é periódica. Aqui a função ainda é periódica. E aí, nesse limite, ela deixa de ser. Bom, Alberto, como é que eu posso saber que esse cara não vai explodir? Né? Ou seja, como é que eu sei que essa grandeza aqui ela é finita? Vamos ver isso daqui. A gente vai ver isso daqui agora olhando para essa outra grandeza aqui, ó. Então, a gente tinha visto, então, da mesma forma, a gente tinha visto que Cn era 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de dx, f de x, e a menos i, knx. Aqui não tem somatória, né? Aqui já é uma integral. E agora eu vou expressar isso, então, em termos desse f til. Então, daqui eu tiro que f til de Kn, que vai ser L sobre raiz de 2π Cn, vai ser 1 sobre raiz de 2π, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de dx, f de x, e a menos i, Kn, x. Então, você vê, isso aqui é uma definição desse f de Kn que não depende do limite L infinito ou não. Essa definição vale até para L finito. De novo, é só uma forma de reescrever isso, né? Isso daqui é a mesma coisa, você só está reescrevendo. Mas agora eu posso tomar o limite, tomando o limite L indo para infinito, a gente vê que a única coisa que vai mudar é que os limites de integração vão agora para menos infinito até infinito. Então, eu vou ficar com uma coisa assim. Kx, perdão. Então, agora respondendo a pergunta do Alberto, como é que eu sei que esse cara não explode? Olha, ele não explode se essa integral não explodir, né? Se essa integral não explodir, então tá tudo bem, ele não vai explodir. A gente vai falar um pouco mais sobre quando que essa integral pode explodir, mas essencialmente ela não explode quando essa função ela vai a zero para infinito, né? Ou seja, para x igual a mais ou menos infinito, ela vai a zero. Mas então esse cara vai ser finito, contanto que a integral seja finita. E nota o que mais, né? A gente mostrou, sem perceber aqui, que aquela relação entre a transformada de Fourier e a inversa. A gente mostrou aqui algo altamente não trivial. A gente mostrou que de fato, isso daqui é a transformada inversa disso daqui. Né? Oi, Alberto.
Então, pera lá, Alberto, tem que tomar um pouco de cuidado de falar que o KN vai a zero. Isso não é bem verdade, porque é delicado no sentido que o KN depende desse N também, né? Então, na verdade, o KN, ele tende para um contínuo, né? Eu acho que esse é o jeito, assim, correto de pensar a respeito disso. Ou seja, eu tenho aqui uma linha aqui, eu tenho os valores discretos aqui, esses aqui são os meus Kn, eles vão de menos infinito até infinito, só que o espaçamento entre eles vai a zero, né? O espaçamento entre os Kn vai a zero. Mas como o n vai de menos infinito até infinito, o k continua indo de menos infinito até infinito. Eu acho que, será que isso aqui também responde a sua pergunta, Rodrigo? Ou seja, o k ele depende implicitamente de L, mas a principal dependência vem no espaçamento dos k's, né? Então, o espaçamento entre os Ks, ele é muito sensível ao L, mas o K em si continua sendo uma grandeza que vai variar de menos infinito até infinito. A gente pode pensar, por exemplo, sei lá, se esse L aqui for 1000, ou seja, o espaçamento aqui vai ser 2π sobre 1000, é pequenininho, mas o N ainda vai de menos infinito até infinito. Faz sentido? Beleza, Rodrigo. Qualquer coisa, pergunta aí. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Faz, tá claro? Ou seja, a ideia você pode pensar, né, a moral da história é que você pode pensar na transformada de Fourier como sendo uma série de Fourier para uma função periódica, mas que o período é infinito. Porque se a função é periódica, mas o período é infinito, então a função ela não é periódica, né? Essa é, digamos assim, é a malandragem. Ok? Perguntas? Então, é verdade. O K2 vai a zero, o K3 e o K4 vão a zero, mas o K40.000, ele não vai a zero, né? Porque você ainda está somando para o N indo de menos infinito até infinito. Então, os casos, eles vão... É meio que uma forma de pensar nesse negócio aqui, o que acontece quando você agora pega o espaçamento entre esses caras aqui e vai levando para zero, né? Ou seja, você vai afunilando esse negócio aqui e compactando. Então, essa coisa discreta, ela vira o que a gente chama de um quase contínuo. Ela vira uma coisa que é cheia, é compacta. Beleza? Então, Matheus, dá para tomar isso como uma demonstração, sim. É verdade que tem alguns passos aqui que podem ser feitos mais rigorosos, mas essencialmente dá para tomar isso como uma demonstração, sim, da série de Fourier, da transformada de Fourier. E, em particular, uma demonstração de que a inversa é de fato dada por isso daqui. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Diga, Paulo. Sem problemas. Beleza. Ok, pessoal. Vamos falar então um pouco agora sobre simetrias. Tá? Então, olha só, a transformada de Fourier, ela estava dada aqui, ó. Era esse cara aqui. X aqui é um número real, mas a princípio, f de x pode ser complexa. Mas supõe agora
que f de x é real também. Então, o que isso implica? Né? Quais as consequências disso? O que significa, quais as implicações de dizer que f de x agora é algo, é uma função real? Então, para ver isso daí, a gente tira o complexo conjugado da transformada de Fourier, tirando o complexo conjugado dessa fórmula aqui. Então, isso aqui vai ficar menos infinito até infinito, dx sobre raiz de 2π, f de x estrela, né? Aqui é o complexo conjugado, mas a função é real. E a única coisa, então, que vai mudar no final do dia é que aqui vai ficar mais ikx. Né? Só que isso daqui, se você olhar, nada mais é do que a transformada de Fourier de menos k. Ou seja, quando a função é real, a transformada de Fourier, ela em geral vai ser complexa, mas ela tem essa simetria especial. Né? Então, se f de x é real, então f til de k é complexo, mas f til estrela de k igual a f til de menos k. Isso é uma simetria do coeficiente. A gente tinha visto algo semelhante quando a gente falou da série de Fourier para os coeficientes de Fourier. Né? A gente tinha visto alguma coisa semelhante. Tudo bem? A gente pode ir um pouco além também. Suponha que o f de x é real. E par. Né? Ou seja, a função é uma função par. Esse é o exemplo da gaussiana que a gente estudou lá. Né? Como é que vai ficar ou seja, o que muda nesse caso? Aí a gente faz aqui o seguinte, a gente começa com essa equação aqui e escreve isso aqui assim, ó, f til estrela de k igual a integral de dx sobre raiz de 2π f de menos x e elevado a ikx. Ou seja, a gente pega essa fórmula aqui e troca f de x por f de menos x. E agora a gente faz uma mudança de variáveis. A gente define aqui k' como sendo menos k. Desculpa, x' como sendo menos x. Então, isso aqui vai ficar integral de dx' sobre raiz de 2π. Lembra aquilo que eu tinha falado, né? Que quando você faz isso, os limites de integração se ajustam aqui e aí não muda nada. Essa parte da integral aqui não muda nada, né? Mas aqui eu vou ficar aqui f de x' e a menos i kx'. E o que é isso daqui agora? Né? Isso daqui, se a gente voltar aqui em cima, ó, é a própria transformada original. Ou seja, eu tenho uma coisa que é assim. Ó. Então, nesse caso, a transformada de Fourier é real. Gente, esse tipo de conta pode ser um pouco confusa, tá? Mas é importante entender, é importante dar uma olhada. Então, ou seja, se não estiver claro, me interrompam aí, a gente faz de novo, a gente discute, não tenho pressa não. Exatamente, Rodrigo, esse é o exemplo da gaussiana. Quando a gente fez a gaussiana, e quando a gente fez o boxcar na última aula também, a gente tinha visto que a transformada de Fourier era real, era uma função real, né? Mas daqui é só porque ela é par. Quando a função não é par, ela não precisa ela, em geral, não vai ser real, ela só vai ser real se ela for... se a função é par. Tudo bem? E eu vou deixar, então, para vocês como exercício. Mostrar que se f de x... Desculpa, se f de menos x igual a menos f de x, ou seja, se a função é ímpar, então f til estrela de k igual a menos f de k. Ou seja, a transformada de Fourier é puramente imaginária.
Beleza? Perguntas, pessoal? Maravilha. Opa, faltou. Boa. Valeu, Alberto. Aqui e aqui, né? Boa. Beleza, pessoal? Isso, Thiago, exatamente. Ela é a versão contínua dos coeficientes, né? Os coeficientes também são funções. Quando a gente coloca um coeficiente Cn, ele tem aquele n ali que são números inteiros. Mas isso é uma função também, só que ela é uma função definida sobre os inteiros. Enquanto que esse f de k é uma função definida sobre os reais. Mas é exatamente, ou seja, o Cn está de 1 para 1 com os f-tios. Show, gente. Então, olha só, vamos continuar e falar de mais alguns outros detalhes aqui, né, que a gente está introduzindo. Isso, Thiago, boa. A gente tinha visto exatamente o mesmo tipo de propriedade para os CNs, né? Então, tudo que a gente viu lá para a série de Fourier naturalmente se estende aqui para o caso da transformada. Exato. Legal. Bom, continuando um pouco então, pessoal, vamos falar sobre transformadas de Fourier em várias dimensões. Transformadas de Fourier em várias dimensões. Então, isso daqui vai se tornar útil quando a gente falar principalmente das soluções de EDOs, tá? Mas eu queria introduzir isso aqui de cara, assim, já introduzi logo, só para vocês não ficarem com a sensação de que transformada de Fourier envolve só uma função f de x. Não precisa ser, tá? Ou seja, se eu tiver uma função de duas variáveis, eu vou ter uma transformada de Fourier com duas variáveis. Então, eu posso ter uma coisa tipo assim, ó. Né? Ou seja, a gente define a transformada de Fourier da mesma forma, só que agora são integrais duplas e etc. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis x1, x2, eu coloco aqui um menos i k1, x1, k2, x2, né? E integro nesses caras aqui do mesmo jeito. E a inversa vai ser a mesma coisa. F til k1, k2, e elevado a mais i k1, x1 mais k2, x2. Né? Então, muitas das contas que a gente vai fazer vão ser para transformadas de Fourier em uma dimensão. Mas isso é simplesmente porque a extensão para muitas dimensões ela é bastante imediata. E a gente vai ver exemplos de transformadas de Fourier em várias dimensões. Então, a gente não vai ficar restrito aqui só a um D. Os problemas de equações diferenciais parciais que a gente vai estudar a partir da próxima semana vão envolver a transformadas de Fourier em múltiplas dimensões, ok? Então, só para dar alguns outros exemplos, né? Como assim, como é que eu generalizo, Alberto? Ou seja, isso aqui não seria suficiente, assim, nesse sentido? Isso, Matheus, já ia chegar nesse ponto aí do produto escalar, exatamente. Mas eu não entendi muito bem essa pergunta, Alberto. Ou seja,
Isso aqui já não seria... Isso aqui é uma definição, novamente, né? Ou seja, eu estou definindo a transformada de Fourier multidimensional. Bom, enquanto... como assim? Peraí, Matheus, como assim? Dá sim, dá sim. Eu vou falar sobre isso também. Vou falar sobre isso também. A gente não precisa aplicar a transformada de Fourier sobre todas as variáveis. Então, deixa eu talvez dar mais alguns exemplos que acho que vão ajudar a esclarecer isso, né? Então quando a gente fala de equações diferenciais parciais, muitas vezes a gente vai ter funções que são funções de R, né? Onde R é o vetor x, y, z, por exemplo, né? E aí, nesse caso, a gente pode ter uma função f de k, que vai ser integral de d3r sobre 2π elevado a 3 meios, f de r e a menos i, k escalar r, onde k é kx, ky, kz. Tá? Então, ou seja, a gente vai escrever esse cara aqui como sendo um produto vetor, escalar do vetor k com o vetor r, da mesma forma. Beleza, Matheus. Isso, eu vou fazer esse exemplo agora. Uhum, exato. Então, isso daqui vai ser bastante comum. A gente vai ter por exemplo, um exemplo, né, que a gente vai estudar em detalhe vai ser a equação de Poisson, um rho de R, alguma coisa assim. Isso aqui é a equação de Poisson, né, que aparece em eletrostática, aparece em outros contextos, etc. Essa equação ela envolve um φ de R, e a gente vai resolver ela fazendo transformadas de Fourier, que então vão ser transformadas em x, em y e em z. E aí o que aparece aqui vai ser esse produto escalar aqui. Em outros casos, a gente também pode ter funções do tipo f de r e t. Isso aqui vai ser comum também, ou seja, uma função que depende do espaço e do tempo. E aí, nesse caso, a gente tem duas opções. A gente pode definir uma transformada de Fourier só em algumas variáveis, que nem o Matheus está sugerindo aí. A gente pode definir, por exemplo, um f de k e t como sendo integral em d3r sobre 2π elevado a 3 meios, f de r e t, e a menos i, k escalar r. Ou seja, igualzinho essa daqui. Só que aí nota que aqui eu só fiz a transformada de Fourier em parte das variáveis. Ou seja, eu tinha variáveis k, r e t, eu só fiz a transformada de Fourier na parte espacial. É claro, eu poderia ter feito uma coisa também híbrida no espaço. Por exemplo, eu poderia ter pego esse cara aqui e feito uma transformada de Fourier em x e não feito ela em y e z. Mas isso é menos usual, na prática, eu digo, né? Na prática, a gente faz em tudo da posição ou em nada, né? Oi, Paulo. Qual? Essa daqui? Essa daqui? Desculpa, Paulo. Deixa eu explicar melhor. Perdão, tá. Eu acho que eu fui um pouco rápido. O que é esse negócio aqui, né? Ou seja, isso daqui é dx sobre raiz de 2π, dy sobre raiz de 2π, dz sobre raiz de 2π. É só uma notação compacta, né? O 2π elevado a 3 meios vem por causa disso, porque cada variável tem o seu raiz de 2π, que nem aqui, né? Cada diferencial ganha um raiz de 2π, então por isso que ficam 3 meios. E o D3R é só uma notação compacta para dx, dy, dz. Boa, Rodrigo. Às vezes a gente faz também. Então, nesse caso, eu tenho duas opções, né? Quando eu tenho uma função de RT, eu tenho a opção A, que é fazer uma transformada de Fourier só na parte espacial, e eu tenho uma opção B, que é fazer uma transformada de Fourier na parte espacial e na parte temporal. Aí, nesse caso, em geral, lembra, eu tinha mencionado, a gente gosta de usar ômega, quando a gente fala de transformada de Fourier da parte temporal. E aí, em geral, isso daqui a gente vai escrever, então, assim, ó.
Alguma coisa assim. Isso aqui é uma questão de convenção, não é sempre assim, mas a gente gosta de usar um sinal trocado para a parte temporal e para a parte espacial. Lembra que eu tinha mencionado que o que você escolhe com o sinal de mais ou menos é uma questão de convenção, né? Se a exponencial é positiva ou negativa. Então, em física, a gente tem essa mania de escolher o sinal trocado para a parte temporal e espacial. Isso aparece muito em teoria da relatividade, né? Por isso que a gente acaba gostando de descrever assim, porque lembra que a gente tinha visto que na última aula, que isso daqui são ondas planas. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, isso daqui acaba virando uma expansão em ondas planas. Então, de novo, do ponto de vista matemático, essa expressão aqui que eu coloquei é a mesma coisa que isso daqui, ou seja, eu tenho uma função de várias variáveis, podia ser R, podia ser T, podia ser qualquer variável, ou seja, se eu tenho uma função, a variável pode ser qualquer negócio, não precisa ser tempo, espaço, pode ser qualquer coisa. Eu sempre posso definir uma transformada de Fourier com relação às variáveis que eu quero, né? Em física, a gente acaba escolhendo as coisas desse jeito. A gente chama K a transformada de Fourier de coisas do espaço, a gente chama ômega a transformada de Fourier de coisas de tempo. Mas, assim, do ponto de vista matemático, tanto faz. Eu podia chamar isso aqui de Y, isso daqui de W, ou isso aqui de, sei lá, θ. Eu podia chamar o que eu quisesse, né? Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Então, isso daqui é só para dar uma espécie de, assim, de uma ideia de como é que essas transformadas de Fourier aparecem em sistemas, em física e na solução de EDPs e assim por diante, tá? Ou seja, muitas vezes você tem equações diferenciais parciais que dependem de várias variáveis e você vai tomar transformadas de Fourier com relação a algumas delas ou todas elas. Esses dois casos a gente vai ver que são úteis. Tem casos onde é mais conveniente tomar a transformada de Fourier só da parte espacial, tem casos onde é mais útil tomar a transformada de Fourier só da parte temporal. Alberto, eu diria que a única coisa que é diferente aqui, digamos assim, além da escolha de símbolos, né, é o fato desse sinal aqui estar trocado. Porque aqui é só uma questão de índices, ou seja, se eu tivesse uma transformada de Fourier de 4 variáveis, né, eu poderia escrever uma coisa assim. Só chamar elas de 1, 2, 3, 4. Mas a gente gosta de escrever isso daqui como sendo posição e espaço, né? Desculpa, posição e espaço e tempo. Então, a gente acaba escrevendo a transformada de Fourier como sendo um kx, ky, kz e um ômega. Tá? Isso é só uma questão de convenção, assim, do símbolo que a gente usa. Eu podia chamar isso aqui de kt, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Em A, eu não transformei o tempo, eu só transformei o espaço. Então, agora eu estou no espaço de Fourier da parte espacial, mas o tempo, ela continua sendo uma função do tempo, né? A gente consegue sacar do que a função ainda depende, porque a gente tem que ver o que a gente está integrando, né? Tipo, aqui eu estou integrando sobre o R, então o que sobrou não pode depender de R, mas eu não estou integrando sobre o T, então o que sobrou tem que depender do T, e assim por diante. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Isso, exatamente, Lucas. Ou seja, aqui eu transformei nas duas coisas. Assim, você consegue meio que sacar no que eu transformei olhando para quem está sendo integrado. Então, você olha para cá e fala, opa, ele transformou em R e em T. Então, a coisa não vai depender nem de R nem de T. Ela vai depender agora desses novos parâmetros, K e ômega. Beleza? Show, pessoal. Você diz como é que isso daqui vai ser útil na solução de EDPs, Rodrigo?
Vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, mas é que eu só não sei se eu vou conseguir falar na aula de hoje ainda. Mas a partir da semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Eu posso talvez te adiantar rapidinho sobre qualquer ideia, né? Então, só a ideia aqui. Suponha que você tem uma equação do calor desse tipo aqui. Né? Aí digamos assim, eu vou deixar como exercício para você, Rodrigo. Toma a transformada de Fourier com relação só ao x. Então, define uma coisa assim, ó. E aí vê o que acontece com essa equação. Você vai ver que ela vai se transformar numa EDO. Transforma EDP em EDO. Então, assim, vou deixar isso como exercício, mas essencialmente é mais ou menos a ideia. Você pega uma equação que nem essa, você toma uma transformada de Fourier só na parte espacial, você transformou isso daqui numa EDO que é fácil de resolver. Vai ser assim que a gente vai trabalhar com esse tipo de problema. Oi, Matheus. Isso daqui é só uma questão de convenção. Lembra que quando a gente define essas transformadas, tem uma arbitrariedade no sinal da exponencial, né? Então, a gente pode escolher o sinal da forma que a gente queira, para transformada e para sua inversa. Então, é costumeiro, quando a gente pega a parte temporal, a gente colocar um sinal contrário da parte espacial. O motivo para fazer isso é porque essa combinação aqui, ωt menos kr, é o que a gente tinha visto na última aula como sendo aquelas ondas planas. Né? Então, fica mais conveniente. Mas não precisa ser assim, ou seja, não é necessário que seja assim. Isso, Alberto, é tipo a separação de variáveis 2.0. Isso, Matheus, exatamente. Você só define a transformada da parte temporal de um jeito diferente. Por conveniência. Isso. Ele é fortemente influenciado por essa ideia da métrica. Isso aparece nessas equações de tipo onda, né? Que aparece tempo e espaço, mas é exatamente, isso aí tem a ver com a métrica. Uhum. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu queria falar sobre um último conceito aqui, que é o que a gente chama de relação de Parseval. Relação de Parseval. Essa é, digamos assim, o último dos principais conceitos que a gente vai ter que discutir antes de começar a ver aplicações. Tá? Então, olha só, a ideia é a seguinte. A gente define o produto interno entre duas funções como entre duas funções f de x, g de x, como f, g é integral de menos infinito até infinito dx f estrela de x, g de x. Tá? Isso aqui é o análogo do produto escalar, tá? É o análogo para funções do produto escalar. Você pega duas funções e você faz complexo conjugado de uma vez a outra, integra isso de menos infinito a infinito. Né? Isso é o que a gente chama do produto escalar, produto interno, perdão, entre duas funções. Ok? Em particular, o produto escalar de uma função com ela mesma é isso daqui. Tá? E quando isso daqui é finito, então a gente diz que f de x é uma função de quadrado integrável. Tá? Ou seja,
funções cuja integral, né, de menos de infinito até infinito, dá um negócio finito, são chamadas funções de quadrado integrável. O exemplo típico para se ter em mente é uma coisa assim, né? Ou seja, alguma função que faz assim e faz assim. Ou seja, que ela morre. Ela faz o seu negócio aqui, ela chacoalha, ela faz o que ela quiser fazer, mas ela morre. Ela morre quando x vai para mais ou menos infinito. Né? Essas são as típicas funções que a gente está interessado, que são funções que a gente chama de quadrado integráveis. Né? A função, a magnitude dela, quando você integra o módulo ao quadrado, ela dá um negócio finito. Tá? Bom, vamos agora calcular relacionais aqui com transformada de Fourier. Então, seja f tilde de k igual a integral em dx. Desculpa, f de x integral em dk de f tilde de k e elevado a i kx e g de x igual a integral em dk de g tilde de k e aí kx. Ou seja, vamos definir a transformada de Fourier, né, f tilde e g tilde relacionadas às funções f e g. E vamos plugar isso daqui aqui. Então, deixa eu dar um zoom out aqui. Então, fg vai ser integral em dx. Aí aqui fica integral em dk sobre raiz de 2π, f tilde de k e elevado a i kx, integral em dk' sobre raiz de 2π, g tilde de k' e elevado a i k'x. E perdão, aqui é f tilde estrela de k e a menos i kx. Então, o que eu fiz, né? Eu só pluguei, isso daqui é o f de x, estrela, isso daqui é o g de x. Tá? E como eu tenho duas integrais aqui, eu tenho um k e um k', né? Ou seja, tem que tomar cuidado para não confundir k com k'. Ok. Agora, gente, olha, vem um truque que é muito... Assim, é um truque muito comum nesse ramo de Fourier. É a típica brincadeira com integrais que aparece com muita frequência. Alguém tem alguma sugestão do que fazer aqui? Parece que é uma lambança, né? Eu parti de um negócio que era uma única integral e agora eu tenho 3 integrais. Então, meio que do nada eu compliquei tudo. Exatamente, Giovanni, vamos chorar, né? Ou seja, vamos tomar um café. Ou um uísque, sei lá. Alguma sugestão? Então, o truque aqui é brincar com a ordem das integrais. Ver se dá para fazer alguma antes da outra. Exatamente, Giovanni. Eu tenho 3 integrais. Eu tenho que ver se eu pelo menos consigo me livrar de alguma delas. A integral em k e a integral em k', eu com certeza não vou conseguir me livrar, porque eu tenho essas funções aqui que eu nem sei quem são. Mas a integral em dx, o x agora só aparece aqui e aqui. Então, eu consigo fazer a integral em dx. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo integral em dk sobre raiz de 2π, f estrela de k, integral em dk' sobre raiz de 2π, g de k', vezes integral em dx e elevado a i k' menos k x, e é isso aí. Né? E aí, ó, o Alberto cantou a bola aí. Isso daqui vai dar uma função delta, né? Ou seja, isso daqui é exatamente a representação integral da função delta. Isso aqui vai dar 2π delta de k menos k'. Né? Ou seja, isso aqui vai ser uma coisa assim. Exatamente, Rodrigo. A chance é que, assim, se tiver que chutar, chuta que é um delta. Né? Então, isso aqui vai ficar integral em dk, dk', f estrela de k, g de k',
delta de K menos K'. Não, Alberto, não vai dar uma convolução. Eu vou definir a convolução na próxima aula. Vai dar uma coisa ainda mais simples, né? Você vê que o delta de K menos K', a convolução vai ser uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar sobre ela na próxima aula. Você vê que o que vai aparecer aqui vai ser um K menos K', e esse delta, ele mata uma das integrais, né? Isso aqui ele mata uma das integrais. Ou seja, eu vou obter aqui integral em dk apenas f estrela de k, g de k. Oi, Luana. Então, esse daqui a gente vai ter que voltar lá atrás, ó. Lá no começo da aula, lembra que a identidade da função delta tinha um 2π aqui, tá vendo? E na integral lá de baixo não tinha. Foi daí que apareceu. Opa, eu estou esquecendo o tio em tudo. Verdade, deixa eu melhorar esse tio aí. Tá faltando tio em tudo. Boa. Então, no final das contas, olha só que legal. A gente conclui que a integral que a gente começou, que era de fx estrela g de x, integrado em x, ela vai dar a mesma integral agora, só que calculado a... Espera, que cor que eu estou usando aqui? Laranja. Só que agora calculado no espaço de Fourier. Né? Não, o Paulo, não é raiz de 2π, porque a identidade, ó, deixa eu voltar, desculpa deslizar tanto aqui, mas ó, a identidade era essa daqui, tá vendo? Para a função delta não tem o raiz. Hã? Ou seja, para a função delta não tem a raiz aqui. Eu tenho 2π aqui. Exatamente. Isso daí que o Matheus Alberto está falando, sim. Exatamente. Você vê que a transformada de Fourier, ela preserva o produto interno. Então, a ideia aqui é que quando você expande uma função no espaço de f de x ou no espaço de Fourier, é como se estivesse expandindo a função numa base, semelhante ao que a gente tinha lá no espaço na série de Fourier. E a ideia é que tanto faz qual base você usa, né? Para você calcular o produto interno, não importa a sua escolha de base, né? Você pode escolher a base que você queira. Então, a ideia, isso aqui eu acho bem bonito, assim, né? Eu posso pegar qualquer função e eu posso decompor ela na base de funções delta. Ou eu posso decompor ela na base de funções de Fourier. Você vê que isso aqui é exatamente quando eu pego um vetor e eu decomponho ele numa certa base de vetores, sei lá, xi, sei lá, ou eu decomponho ele em outra base de vetores yj. Né? É exatamente a mesma coisa. Aqui eu estou decompondo a função numa base de deltas ou decompondo a função numa base de onda planas. Né? Então, isso aqui é uma base para o espaço de funções, que é um monte de picos, assim, né? Picos delta muito próximos, ou uma base de funções que são todas ondas planas, esparramadas e tudo mais. Oi, Rodrigo. Aqui o fx estrela... peraí, deixa eu ver. Aqui no começo, é isso? Então, é porque o fx estrela, porque o produto interno ele é definido assim, só por isso. Se a gente define, como essa função pode ser complexa, a gente define o produto interno como sendo f estrela vezes g. É só a definição, né? Isso aparece, quando a gente fala de álgebra linear, de vetores reais, não aparece isso no produto escalar, mas quando você fala produto escalar de vetores que podem ser complexos, em geral ele tem essa cara mesmo, né? Ele é o vetor complexo conjugado vezes o outro. Então, agora não tem mais o 0 a L, né? Porque o 0 a L era para coisas periódicas. O 0 a L valia no mundo de coisas periódicas. Agora não tem mais coisas periódicas, então é sempre de menos infinito a infinito.
Boa, Luiz. Isso daí é um ponto interessante, ó. Eu acho que esse seu comentário dá para ser visto dessa forma aqui, né? Você vê que o produto interno de f com ele mesmo é a integral de um cara que é estritamente positivo. Eu estou somando, né? Eu estou somando a área sobre a curva de uma coisa que é estritamente positiva. Então, esse cara só vai ser zero, podendo até escrever isso daqui aqui, né? FF igual a zero, C e só C, F igual a zero. Sobra um decalinha aonde, Paulo? Aqui? Então, esse decalinha, o delta mata, né? O delta, ele mata uma das integrais. Porque você pode escrever isso daqui assim, ó. Você pode escrever como sendo integral em dk, f estrela de k, integral em dk', g de k', delta de k menos k'. E aí, isso daqui é g de k. Faz sentido, Paulo? Ou seja, a ideia é que eu tenho uma integral dupla aqui, né, em k e k'. E esse delta, o delta sempre mata uma integral, né? O delta ele é o aniquilador de integrais. Então, sempre que aparecer um delta, ele vai querer matar uma integral. Então, ele pode matar qualquer uma das duas, na verdade. Ele poderia ter matado a integral em k também. Dá no mesmo, né? Ou seja, mas uma das duas ele mata. E deixa eu só rapidinho aqui, Luiz, o f pode ser complexo, sim. Ou seja, essa função f, ela pode ser complexa, não tem nenhum problema com isso, tá? É verdade que eu acabei não fazendo nenhum exemplo explícito do f sendo complexo, mas a função f pode ser complexa sem o menor problema. Isso, Giovanni, é igual o delta de Kronecker e as somas, perfeito. Então, Paulo, ou seja, a integral aqui é uma integral dupla, mas o delta transforma ela numa integral simples, né? Ou seja, é como se você estivesse integrando num plano k'. Então, tem um plano k e k', só que aí o delta força você, em vez de pegar a integral no plano todo, você pega a integral só na linha k igual a k'. Então, tipo, você, em vez de integrar sobre o plano todo, ele destrói a integral em tudo, exceto na linha k igual a k'. Oi, Matheus. Ahn, tudo bem, Matheus, preciso pensar um pouco. Talvez tenha alguma condiçãozinha aí. Boa questão. Precisaria pensar um pouco sobre isso. Vou pensar depois qualquer coisa eu te falo. Pode ser que tenha pelo menos uma requisita aí de continuidade, né? Posso, Gabriel? Claro, a ideia é a seguinte, né? Ou seja, quando a gente falava lá da função periódica, era natural a gente expandir em exponenciaizinhas e pensar naquilo como uma base. Quando a gente vai para o mundo dos contínuos, isso também continua sendo verdade. As coisas são um pouco mais delicadas do ponto de vista matemático, no sentido que as somas viram integrais, né? Então você não tem mais assim uma somatória por um conjunto discreto de elementos de base, agora é um contínuo, mas o espírito continua exatamente o mesmo, né? Porque olha só, por exemplo, quando você escreve uma função tipo essa daqui, o produto escalar de uma coisa assim, né? Com uma coisa assim, por exemplo, ele vai ser integral em dx e elevado a i menos i kx e elevado a i qx, ou seja, ele vai ser 2π delta de q menos k.
Então, você vê que as mesmas noções que a gente tinha antes, como, por exemplo, ortogonalidade, continuam sendo válidas, né? Elas têm sutilezas, como, por exemplo, ser um delta agora, não de Kronecker, mas um delta de Dirac, e ter fatores de 2π, etc. Mas você vê que esses caras continuam tendo, por exemplo, essa interpretação como sendo elementos de base, né? Ou seja, estou expandindo numa certa base de funções, por exemplo, alguma coisa assim. E eu acho que o que isso aqui está dizendo é meio isso, ou seja, quando eu escrevo qualquer função f de x, em termos de x, é análogo a pensar que eu estou expandindo ela numa base de deltas, né? Tipo, isso aqui é meio trivial, digamos assim, mas eu posso sempre pensar que a função f de x, ela é em si a expansão numa base de deltas. E aí o produto interno no espaço real é igual ao produto interno no espaço de Fourier, porque o produto interno é invariante por base, né? Esse daqui seria o produto interno no espaço de Fourier, eu acho, né? E esse aqui seria o produto interno no espaço real. Aquele produto interno, eu acho que aquele lá estaria mais para. É que ali era um pouco diferente, Rodrigo, eu acho, porque ali a gente escrevia esse cara aqui como sendo no espaço real, e depois a gente expressava isso como uma somatória, né? O que a gente tinha antes lá era uma coisa tipo assim, que era a integral de dx f estrela de x, g de x, de 0 até L, era uma coisa do tipo somatória em N de Cn estrela dn, né? Então, acho que era mais por causa disso, ou seja, aqui você tinha uma integral e aqui você tinha uma soma discreta. Então, esse aqui seria, digamos assim, espaço real e espaço de Fourier. Espaço real e espaço de Fourier. Acho que seria mais ou menos essa a ideia. Deixa eu colocar esse cara aqui, pequenininho aqui. Entendi, o Gabriel. Mas esse daqui é mais natural? Acho que esse daqui é menos natural, talvez, né? Esse daqui é mais natural no sentido que o F til, ele é tipo o coeficiente de Fourier que a gente tinha visto lá, né? Então, acho que aqui é mais ok, porque é tipo o coeficiente de Fourier que a gente tinha visto, só que em vez de ter uma somatória Cn estrela dn, eu tenho uma integral. Aqui que é um pouco menos óbvio, né? Realmente é menos óbvio, mas no final do dia o que está sendo feito é isso, é uma expansão na base de funções delta. Isso aqui assim, isso aqui é mais uma brincadeira, ou seja, é só para entender meio que o que está acontecendo. Essa igualdade aqui é um pouco, não é muito útil, digamos assim. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Maravilha, eu parei por aqui então. Se vocês não tiverem mais perguntas, lembrando, segunda-feira não tem aula, né? Porque é feriado. Então a gente retoma na quinta. E a lista vai ficar, vai ser, 4 vai se tornar disponível, acho que até amanhã. Beleza, gente? Valeu. Obrigadão. Claro, Alberto, com certeza. Tá chegando aí, tá no forno já. Falou, gente. Até mais. Até semana que vem. Bom fim de semana, bom feriado aí. Vai ter até às 6, Rodrigo, exatamente. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Bom feriado aí. Isso, Rodrigo. Segunda não tem aula. Falou, valeu, gente. Até mais.